mesmo de nascer, quando ainda estava no útero da mamãe, houve um grande ato político em Nova Era, onde eu nasci. Getúlio Vargas foi a Nova Era, levado pelo padre Pedro Maciel Vidigal, que era o vigário e que era uma pessoa muito influente, amigo de Getúlio, de Juscelino, de Benedito Valadares. Então, mamãe foi para a inauguração da ponte comigo no útero, ou no bucho, como se diz lá no Nordeste. Papai, inclusive, serviu vinho na casa do Dr. Moreira, a casa mais rica da cidade, para o Getúlio. E o Gregório, né, o grande Gregório, que era a segurança do Getúlio, só levava o vinho para Getúlio tomar depois que ele provasse. Quer dizer, não tinha confiança no meu pai e no meu padrinho Antoniquim, que cuidavam das bebidas, né? Então, esse foi o primeiro gesto político da minha vida. Deus colocou duas esferas na minha vida muito forte: a espiritualidade e a política. A espiritualidade eu já vivia no coração da minha mãe. E a política veio por esse ato com Getúlio. Papai era um pequeno funcionário do Estado, fiscal do Estado, trabalhava desde Nova Era até Aimorés, ali em toda a linha da Vitória Minas. Ele era filho de... Meu avô era baiano, meu avô foi prefeito de Pirapora, na época da construção daquela ponte. O Major Santiago era um major, né, da Guarda Nacional. Acho que a veia política não veio só do útero da minha mãe, não. Veio também do vovô, que viveu também a Guerra de Canudos como telegrafista. Então o vovô era um misto de empresário e de político, né? O papai, então, foi para Nova Era para a construção da estrada central do Brasil. E lá começava a Vitória Minas. Nova Era é uma cidade marcada pela presença ferroviária. E a mamãe era filha de Nova Era, filha do padeiro de Nova Era, Sebastião Padeiro, que era uma figura muito conhecida, sabe? O vovô era uma questão muito... Tinha 14 filhos, todos os filhos eram padeiros, minha mãe era padeira também. Eles aprendiam a padaria e uma profissão fora. Você era alfaiate, padeiro, pedreiro e padeiro, né? E a mamãe, ela era uma mulher que trabalhava na padaria, mas que aprendeu as coisas da vida do lar, né? Costurar, bordar, fazer doce. Tanto é que mais tarde, quando vai ter problema na família econômico, mamãe vai para o fogão e ajuda meu pai a superar as dívidas desse jeito. Então, Nova Era era isso. Papai era da UDN sofrida, a família toda era da UDN, e o PSD, com o padre Pedro, mandava em Nova Era. Porque Nova Era tinha dois padres, tinha um do lado do PSD e um do lado da UDN. Padre Antônio Mendes de Viçosa era da UDN e padre Pedro Maciel Vidigal, de Calambau, era do PSD. E aí era uma luta, sabe? Inclusive eles se atracaram uma vez na estação da cidade, no horário do encontro da Central com a Vitória Minas. O horário que a estação estava assim de gente. E dizem que eles enfiaram a mão debaixo da batina, todos os dois tiraram 38. Mas a turma do deixadiço correu logo e segurou, não deixou atirar. E na cidade a coisa era muito forte. Você tinha algumas famílias tradicionais, família Araújo, Martins da Costa, Lage, Martins Guerra, eram todos do PSD. E a UDN eram mais uns profissionais liberais, os empregados de empresas que estavam por lá e tal. E não era aquela divisão nacional do PSB rural e da UDN urbana, não. Era uma coisa a cidade se dividia. Só que a UDN era pequenininha, sofrida. Nunca chegava ao poder. Chegou uma vez só. Mas era dura a disputa nas eleições. Muito dura mesmo. E o PTB, que era o partido dos trabalhadores, era o PT da época, o verdadeiro PTB lá de trás, ele se coloca do lado dos trabalhadores. Os trabalhadores entenderam, porque Getúlio era um gênio. Getúlio, quando ele viu que ele foi destituído
em 45, ele cria o PSD para cuidar do empresariado rural e cria o PTB para cuidar dos trabalhadores. Ele tinha uma mão no capital e outra no trabalho. Getúlio era um gênio, né? Eu aprendi a não gostar dele quando era menino, mas acabei gostando depois como padre operário. A cidade, a religião era algo concreto. Domingo todo mundo subia as duas ladeiras, a ladeira do cemitério e a ladeira da frente, da matriz. Todo mundo ia para a igreja de São José Operário, a igreja de São José da Lagoa. E lá se rezava. Até os maçons da cidade, que era a única facção que fazia, não tinha comunista lá ainda, né? Eu ainda não tinha nascido, né? Então havia aquela contraposição da maçonaria. A maçonaria que questionava os males da igreja. Mas o meu tio, que era maçom, todo domingo estava lá na igreja. Então, e meu avô, vovô Sebastião, era congado, ele era rei de congado e tal. Era muito. Então, na minha família, eu respirei a questão religiosa. Eu comecei, fui coroinha, ajudava o padre na igreja. Aos 8 anos, eu senti um desejo de ser padre. Eu fui para minha mãe e disse para ela, falei, mamãe, eu quero ser... Mamãe ficou satisfeitíssima. Os psicanalistas mais tarde, com quem eu fiz a análise, me perguntavam se era eu que queria ser padre ou se era minha mãe. Eu falei, eu acho que eu queria, eu acho que ela também queria. E o querer dela, o desejo dela, reforçava o meu desejo, né? Era um intercâmbio aí de desejos. Então aí veio a ideia de ir para o seminário. Eu queria ir para o Caraça. Aí papai falou, não, para o Caraça não. Primeiro papai falou, padre não. Porque filho meu nasceu para casar e para me dar neto. Aí eu falei, ô papai, mas eu quero ir e tal. E a mamãe foi lá, ajeitou ele. Falou, então vai para Mariana, porque em Mariana volta todo ano em casa. E no Caraça tinha que ficar 3 anos lá sem vir. Então foi assim que eu acabei seguindo para Mariana, né? Terminei o primeiro ciclo meu de infância e adolescência, com 11 anos, em Nova Era, e fui iniciar um novo ciclo no Seminário de Mariana. Então, eu acho que nesse período aí eu não via contradição. Mas também eu queria ir para o seminário, não estava muito preocupado com a questão do celibato, não. Por quê? Porque eu gostava das meninas também. Acho que Deus me colocou 3 esferas na vida que elas funcionaram desde o início. A espiritualidade, o poder, a política e a afetividade. Tanto é que foi duro passar 12 anos no seminário, 9 em Mariana e 3 em Roma. Foi sempre uma luta, uma tensão, até que um dia a coisa estourou mais tarde, né? Eu cheguei em Mariana 3 horas da manhã, no trem que pegava a gente em Sabará. A gente ficava em Sabará esperando o trem que saía de Belo Horizonte. Chegou lá, eu fui dormir no seminário maior, porque era muito tarde. E de manhã cedo eu fui para o seminário menor. Cheguei lá e encontrei 120 meninos que estavam no seminário. Eu tinha 11 anos. Eu fui para o seminário de calça curta. Eu usava calça curta debaixo da batina, porque naquela época a gente usava batina, né? E agora, a vida de estudo logo me pegou. Eu gostava de estudar, sabe? A matemática, língua pátria, era aritmética, língua pátria, geografia, história sagrada. A vida intelectual te atraía muito. Em Mariana eu encontrei 2 bispos, Dom Elvésio Gomes de Oliveira. Dom Elvésio não era bispo, Dom Elvésio era o imperador de Mariana. Governou a diocese, a arquidiocese, desde 1922 até 1968. E ele mandava. A gente era menino lá no seminário, na refeição, vinha uma laranja ou uma banana em cima do prato, como sobremesa. Ele falava, meninos, seminário é disciplina. Seminário é, sobretudo, disciplina. E quem acha que é mentira, até essa laranja que está em cima do seu prato, ela obedece. Ela está sujeita à obediência. E eu, com minha cabecinha de 11 anos, eu ficava pensando, como é que uma laranja pode obedecer? Não entendo isso.
Que eu obedeça, tudo bem, mas a laranja de jeito nenhum. Mas era a expressão que ele tinha, ele que era dominador, né? Era realmente a Roma de Minas, sabe? As procissões, tinha a banda de música, e eu adorava a banda de música. Em Nova Era eu acompanhava a banda de música, quando o Juscelino ia inaugurar as obras, eu vivia atrás da banda. E o meu tio dizia, o nome dele é Zé da Banda, e me colocou o nome Zé da Banda. Quando eu cheguei no seminário, a hora que eu ouvi a banda tocando dentro do seminário, eu fui correndo. Cheguei lá e falei com o padre, que era maestro, o padre Silva. Falei, ô padre, eu quero tocar na banda. Ele falou, qual instrumento você quer tocar? Eu falei, eu quero tocar o saxofone. E só tinha um saxofone. E havia 8 clarinetas. E só passava para o saxofone o melhor clarinetista. E o menininho lá de 11 anos queria tocar o saxofone. Eu só fui tocar o saxofone 3 anos mais tarde. Eu nunca quis ir para Roma. Entrou Dom Oscar no lugar do Dom Helvécio. Aí o Dom Oscar propôs para os padres, para o conselho dos padres, de me mandar para Roma. Eu acho que quando eu li o Martirológio é os santos do dia seguinte que você lê na hora do almoço, no seminário. Quando eu li o Martirológio, eu lia num latim, com sotaque bem italiano. E o Dom Oscar era apaixonado com o latim e com o latim de sotaque italiano. Então foi Dom Oscar que decidiu que eu iria para Roma. Eu acho que isso fazia parte daquela visão da igreja de segurar a mentalidade dos padres. Que todos os padres sejam romanos. E Roma, eu passei o táxi passou da estação Termini, passou na Praça de São Pedro. Aí eu já vi a morada do Papa. E já era João 23. E eu era fascinado com João 23. Porque João 23 era o Papa dos pobres, né? E aí fui morar num colégio, chamado Colégio Pio Brasileiro, onde havia estudantes do Brasil inteiro. Então no Colégio Pio Brasileiro eu ganhei já uma dimensão de nacionalidade. Com os colegas de todos os estados do Brasil, a gente alimentava um sentimento de brasilidade muito forte. O Dom Luciano Mendes de Almeida foi meu confessor, meu diretor espiritual em Roma. Ele era estudante e, ao mesmo tempo, atendia a nós. Ele era estudante mais velho, padre, já formado, né? Dom Luciano Mendes de Almeida, o homem que mais me marcou na vida, que era um sujeito do lado dos pobres fortemente. Mas só que eu chego lá em 61 e 62, o Papa João 23 convoca o concílio. O que é o concílio? É a reunião dos bispos do mundo inteiro. E dentro dessa reunião, para atualizar o magistério, e dentro desse concílio surge um movimento chamado Movimento da Igreja dos Pobres, que era um movimento feito sobretudo de bispos latino-americanos, africanos e asiáticos. Então, de manhã eu estudava teologia na Gregoriana, e de tarde, depois do almoço, a gente se inteirava do que se passava na sala conciliar, que era o corpo da Basílica de São Pedro. E o concílio nasceu como uma busca da igreja voltar às suas raízes. Acho que até tentou voltar, houve 2 papas que dificultaram esse caminho. Eu acho que João Paulo II, apesar de ter sido uma figura grandiosa, não contribuiu muito para a continuidade das conquistas do concílio. O outro, Bento XVI, o Ratzinger, muito mais ainda. Agora veio esse Francisco, que é uma maravilha. Ele tem uma cabeça de jesuíta e um coração franciscano. Então isso aí completou a grandeza da inteligência com a generosidade do coração. Tá? Então Roma, para mim, significou isso. Agora, lá no concílio, eu me inseri no movimento da Igreja dos Pobres. E havia uns padres operários que vieram do Oriente para orientar, para ajudar, secretariar o movimento dos pobres. Inclusive a figura do padre Paulo Gautier e Marie-Thérèse, que eram os gurus desse grupo que vivia no Oriente. E eu conheci eles lá em Roma, conversei e acabei indo embora para pedir licença a Dom Luciano e fui embora para lá. E o meu bispo deixou e me passou para o bispo de Vitória, que era um bispo mais moderno, mais atual,
o Dom João Batista da Mota em Albuquerque, foi meu primeiro bispo no Brasil. Então, isso aí, havia 3.000, mais ou menos 3.000 bispos na igreja, uns 500 bispos participaram desse movimento da Igreja dos Pobres. E esses bispos, eles fizeram inclusive um pacto na catacumba de compromisso com a evangelização dos pobres. Aí não precisa nem de falar que Dom Helder, Dom Evaristo Arnes, eram as grandes figuras, né, dentro desse. E outros. Mas esses dois se tornaram mais conhecidos, porque eles foram mais polêmicos na defesa dos pobres, né? E eles eram profundamente evangélicos. Eles não misturavam religião com política, mas eles tinham uma espiritualidade que alimentava posições ousadas na luta social. E acho que essa foi minha escola. No dia 3 de dezembro de 63, eu peguei um quadrimotor da Méditerranée, em Roma, e voei para Tel Aviv. E havia 80 bispos brasileiros dentro do avião que iam passear na Palestina, em Israel. Aí cheguei lá, eu fui morar numa das fraternidades, porque existia um grupo. Esses padres operários, eles constituíam um grupo religioso chamado Fraternidade dos Companheiros e das Companheiras de Jesus, Carpinteiro de Nazaré. Eu troquei Roma por Nazaré. Roma é o símbolo do poder. Roma é o símbolo do poder civil por causa do Império Romano. E o símbolo do poder religioso por causa do papismo. Durante 2000 anos, o papismo vem aí como uma dominação religiosa no mundo, praticamente, né? Ou sobretudo na Europa e no Ocidente. Eu lia muito Charles de Foucault, que era o irmãozinho de Jesus que viveu lá na África com os Tuareg. A minha primeira inspiração não foi os padres operários, foi os irmãozinhos de Foucault, que tinham um grande amor a Jesus e que pensava o amor de Jesus na identidade com os pobres. A gente, quando estuda o marxismo e quando vai para a esquerda, a gente se torna um pouco voluntarista no que vai fazer. Lá não. Lá eu acho que havia uma luz das estrelas que me impulsionava. E eu descobri a política no dia que eu entrei na serralheria para trabalhar. O dia que eu comecei a trabalhar com minhas mãos, o ideal da política já se fez presente em mim. Inclusive através da luta dos palestinos com os israelenses. E nós tínhamos fraternidade dos dois lados. Nós defendíamos o consenso. Que haja um acordo um dia entre os filhos de Jacó e os filhos de Israel e os filhos de Ismael. Os árabes e os judeus. Evidentemente que um padre operário, quando ele descobre a política, ou um padre operário, ou um padre revolucionário, quando ele descobre a política, a gente se assusta um pouco. Porque uma coisa é ser cristão no convento, no seminário, no mosteiro, dentro da paróquia. Outra coisa é ser cristão dentro da fábrica, no sindicato, no partido de esquerda, né? E outra coisa, a hora que você vai escolher o partido, quer dizer, o Evangelho não diz qual é o sindicato, qual é a central sindical, nem qual é o partido. Isso aí você trabalha com a sua inteligência. Mas na hora de fazer essa escolha, a gente procura ver o que é mais universal. Por exemplo, quando lá a gente tinha uma posição de conciliação, então a gente não tomava a gente era do lado dos palestinos, mas também nos relacionava com os judeus e convidava os judeus a trabalhar em kibbutz. Eu trabalhei 1 ano num kibbutz, que é uma cooperativa agrícola. É a forma mais socialista que existe no mundo. Eu vivi no socialismo cubano, mas foi no socialismo de Israel, dos kibbutz, que os kibbutz eram como os kolkhozes da União Soviética e da Polônia. Lá não existe dinheiro. Cada um recebe segundo a sua necessidade e dá segundo a sua capacidade. Esse é o verdadeiro comunismo. E num país que era o braço armado dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? A experiência do kibbutz de 1 ano me foi muito preciosa, não só para descobrir o trabalho da terra, mas para descobrir a dimensão do socialismo, numa forma mais verdadeira. É muito fácil ser socialista no boteco.
ser socialista no salão de festa. Agora, ser socialista lá no trabalho, na produção, como é no kibbutz, então foi uma vitalidade, ao mesmo tempo de descobrir o trabalho, mas descobrir a política. Porque se o evangelho me colocava a opção ideológica de ficar do lado dos pobres, isso sem deixar de pensar que Jesus veio para todos. Ele veio para todos, mas a opção preferencial dele era com os pobres. Era com os pobres que ele se identificou. E isso eu descobri no concílio. Eu descobri no concílio e fui viver isso em Nazaré, em Jerusalém, no lago. Eu fui para Vitória por causa do bispo, Dom João Batista da Mota e Albuquerque, que era um profeta. A gente chegou no Brasil, a primeira coisa que a gente fez foi alugar um barraco na favela. Na favela, que é um conjunto de favelas chamada Gurijica. Gurijica de dentro e Gurijica de fora, e Morro do Bonfim. É uma imensidão, é uma cidade de favelados. E fui morar lá dentro. E fiz teste na Ferro e Aço, que era uma empresa de 4.000 trabalhadores, uma laminação, e fui trabalhar de soldador. Tá? E fiz minhas grandes amizades ali. Fiquei 2 anos em Vitória. E foi nesse período aí que eu fui consagrado sacerdote. E é curioso, porque eu era do grupo da fraternidade, mas eu não era sacerdote ordenado. Quando a fraternidade ficou sem sacerdote, porque nós celebrávamos na igrejinha da favela, no pé da favela. Aí o bispo perguntou, quem tem mais teologia? E eu falei, sou eu. Ele falou, você aceita a ordenação? Eu falei, aceito. Aí eu fui ordenado no dia 1º de maio de 1967, na igrejinha da favela. No corpo da igreja estava a população da favela, à direita estava a minha família, meu avô ainda era vivo, papai, mamãe, tudo, e do outro lado estavam os operários da fábrica. A ordenação foi 6 horas da tarde do dia do trabalhador. E no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu estava lá dentro da fábrica, derretendo eletrodo, sabe? E logo em seguida os operários se reuniram, me deram a Bíblia e me deram o dinheiro para eu vir de ônibus a Belo Horizonte fazer o casamento da minha irmã. Fiquei 2 anos lá. Aí eu já estava com 68, veio o AI-5 e eu estava com 28 anos. Aí eu fiz minha segunda troca. Eu troquei o sul do Brasil pela Paraíba, pelo Nordeste. O Nordeste é uma espécie de Galileia do Brasil, né? E aí já é outro capítulo. Quando eu tive que entrar na política brasileira, depois da minha ordenação, é curioso, porque eu fui ordenado dia 1º de maio, 3 meses depois, eu fui chamado a participar da Revolução Brasileira a partir de uma mulher, uma assistente social que trabalhava no morro com a gente. Dorma, ela está viva. A Dorma falou comigo, debaixo das cinzas ainda existe brasa. E aí ela me revelou a existência da AP. Aí eu vim a Belo Horizonte para indagar sobre a AP com o Padre Vaz, que era o jesuíta que foi o criador da AP. E encontrar com Dazinho, que era um operário da mina de Morro Velho, que tinha sido um dos fundadores da AP. Como também outros, como o empresário Adson Marinho, como o empresário Freitas, e o Deu de Freitas. Tem vários que foi o Enfio e o irmão dele, o Betinho, foram da AP. Não tinha sentido eu ir para a Arena ou... Para o MDB ainda daria, mas para a Arena de jeito nenhum. Eu fui para esse partido e depois para o grupo do Marighella. Porque aí começaram as desapropriações de banco, a esquerda tomava esse caminho mais da luta armada e nós aderimos juntos, né? E na Paraíba a gente se preparava justamente para isso.
Foi quando a luta armada ela foi muito heróica, foi uma epopeia, uma saga da luta brasileira, mas ela tinha erros políticos, né? Não havia condições concretas de levar adiante. Então começaram a morrer a maioria dos guerrilheiros urbanos, muitos foram embora para o exterior, outros morreram na tortura. Quando você fez teologia, e você tem uma leitura do Evangelho, uma vivência do Evangelho, a questão da violência é séria. Você tem que ter razões muito fortes. Aí é Santo Tomás de Aquino que nos socorre. É Santo Tomás de Aquino que nos diz que se houver um déspota, a gente tem que se reunir para derrubar o déspota. Era essa a razão que nos levava. Só que por razões técnicas, de impossibilidade histórica de vitória, a gente se afastou. Eu não posso dizer que eu fui um revolucionário clássico, né? A organização respeitava a gente, como respeitava o espiritismo. Marighella frequentava os centros espíritas. E ele tinha uma maior estima por nós, os padres operários. Quando ele quis mandar uma carta para Dom Helder, fui eu que fui o portador dessa carta. Uma carta onde ele dizia a Dom Helder, nós, os revolucionários brasileiros, agradecemos o papel que o senhor exerce na caminhada do povo brasileiro. E queríamos te prevenir que daqui a pouco vai estourar a revolução rural, a guerrilha rural, e nós queremos ter o seu apoio. Dom Helder recebeu a carta, leu, dobrou, pôs dentro da batina e olhou para mim e falou assim: ô tio, de hoje o tempo está chuvoso, né? Porque Dom Helder era um altamente posicionado, mas ele sabia onde ia, né? Aí o grupo nosso também acabou se desfazendo, mas eu vou continuar junto dos operários. E vim para São Paulo, porque meu pai era muito doente aqui em Belo Horizonte, eu fiquei em São Paulo, que era mais perto. E fui trabalhar numa multinacional de equipamentos telefônicos. E aí o PCdoB me procurou. Foi, aliás, um padre amigo meu que me indicou. Ele falou: vai para o PCdoB tem trabalho no Araguaia, tem trabalho no interior e tal. E eu acabei indo. E comecei a ler os documentos e tal. E por falta de sorte minha, a direção nacional e estadual caiu. E eu caí junto. Eles foram me buscar lá na pensão de operários onde eu morava. Eu caí junto lá no DOI-CODE, né? A Operação Bandeirante, a famosa OBAN, a Operação Bandeirante. Aí foi um período mais difícil, né? Lá dentro. O ato mais difícil para mim foi ser testemunha da morte do Alexandre Vanucci. O Alexandre Vanucci, eu nunca vi o rosto dele, ele era um jovem estudante de geologia de 21 anos. E eu nunca vi o rosto dele, mas eu escutei os gritos dele durante um dia, uma noite e mais um dia. E dentro da cela onde eu estava tinha um tal de Rei Catimbó, que era um cara que estava pirado. A hora que ele ouvia os gritos na tortura, ele voava na grade e gritava contra os torturadores e tal. Então o que eles queriam de mim eram informações sobre o PCdoB daquele momento, inclusive que estava presente no Araguaia. Tanto é que eu encontrei Genuíno dentro da prisão. Mais tarde eu vou encontrar Genuíno no Congresso Nacional, vai ser meu líder no Congresso Nacional. E eu me lembro que ele cantava muito, sabe? Ele era um guerrilheiro cantor. E eu me lembro também que quando eu cheguei, eu fui para a cela dele. Eu vesti a camisa dele, que era uma camisa mais velha e suja, e dei uma camisa nova que eu estava comigo para ele, né? Então o DOI-CODE foi uma experiência assim. Foi lá que eu ganhei o nome de Alyosha. Que um jornalista, o Joel Rufino, jornalista historiador, ele foi lá e falou assim: quem que é o padre operário do PCdoB que foi jogado aqui no X5, a cela onde eu estava? Aí eu falei: sou eu. Ele falou: qual é seu nome? Eu falei: meu nome é Tilden. Ele falou: da agora em diante você vai chamar Alyosha. Eu falei: mas por quê? Porque Alyosha era um ortodoxo, um religioso, que fazia parte dos irmãos Karamazov. Aí quando eu saí da prisão, eu vi que eu não tinha mais condições de ir para a fábrica. Era muito difícil para os militares entender um intelectual, um padre dentro da fábrica, né? Eles sabiam que eu não estava lá só para derreter eletrodo. Estava também para derreter eletrodo e ganhar minha vida.
Mas aí eu saí, falei, eu vou voltar para Minas, fui morar com meu pai e minha mãe durante 2 anos, e depois me veio a ideia, falou, uai, eu fiquei conhecendo Zé Costa, o dono do Diário do Comércio, os filhos dele, e fui ser jornalista. O jornalista é igual peão. O jornalista ganha pouco, tem chefe para encher o saco. Eu vou trabalhar na imprensa, que é próximo dos pobres. E fui trabalhar. Aí a família do Zé Costa me convidou, o Luiz Carlos, o pessoal me convidou para trabalhar lá. E eu fui. E lá eu aprendi a fazer jornal. Mais tarde fui professor no curso de comunicação, mas foi dentro do Diário do Comércio que eu aprendi a fazer jornal, a fechar jornal, titulagem, reportagem, redação. E depois veio também junto a possibilidade, como ganhava pouco, né? Havia a possibilidade também de dar aula. Aí eu comecei a dar aula em colégio, acabei indo ensinar filosofia na PUC, porque o Dom Serafim e o padre Geraldo Magela, que era o reitor, eles acolhiam pessoal de esquerda que não conseguia emprego, ia trabalhar lá. E quando o DOPS quis ir lá atrás de mim, o Dom Serafim não deixou. Falou, não, esse aqui eu conheço, esse aqui vocês não vão levar, não. Aí eu fiz concurso na Federal, fui ensinar jornalismo na Federal. Aí eu vim morar em Contagem. E junto com o Nilmário, que tinha saído da prisão no mesmo tempo meu, nós criamos o Jornal dos Bairros, que foi uma experiência riquíssima. De 76 até 83. O jornal tinha umas 80 pessoas aglutinadas no jornal. E nós aproveitávamos os anúncios do comércio e os anúncios dos candidatos. Nilton Cardoso colaborou muito quando era candidato com o nosso jornal. Aí colaborou assim, pagando os anúncios, né? Mas ele tinha um relacionamento razoável com a gente, mesmo que politicamente fosse diferente, né? O Jornal dos Bairros foi uma experiência muito rica, porque para mim e para Nilmário era uma autocrítica do vanguardismo que a gente tinha na esquerda. Agora nós não vamos dizer do alto para baixo, em editorial, algo para o povo, nós vamos escutar a voz do povo. Tanto é que a esquerda normalmente em Belo Horizonte falava, esse jornal é muito basista, esse jornal parece um jornal de igreja, é basista demais, né? Depois, na medida que foi abrindo a imprensa, o Jornal dos Bairros foi perdendo a função dele. Embora era uma função única, que era apoiar as lutas dos moradores nos bairros, as comissão de água, comissão de luz, comissão de urbanização, de transporte, e também as oposições sindicais, porque era um momento em que estavam surgindo as oposições sindicais contra os pelegos. Então esse foi um momento muito forte. E o jornal dava esse apoio, sabe? Então o jornal teve um papel, sabe? Ele tirava do isolamento as lutas populares. De repente, em determinado bairro, não precisava você dizer nada de editorial, de convidar para a luta, não. Só do morador de tal bairro ouvir que no outro bairro, a Maria da Conceição, aqui onde eu ia, estava havendo uma movimentação e tal, isso já era um ânimo, né, para poder resolver também no seu bairro os problemas que tinha. Como eu vinha da luta com os trabalhadores, com os metalúrgicos e outras categorias, trabalhador rural, eu falei, agora meu lugar de luta é o sindicato dos trabalhadores. Aí fui para o sindicato. E os presidentes eram Salomão Borges, era o Washington Mello, Dídimo de Paiva, que foi um divisor de águas. E foi Dídimo que me revelou Lula. Dídimo é que um dia falou comigo, falou, Tilden, está surgindo um líder sindical lá no ABC, nordestino, que é da indústria automobilística, que vai ser um sol que vai iluminar esse Brasil inteiro. Aí, nesse momento, a categoria era muito dividida, o PT já tinha nascido. Nós éramos alguns filiados ao PT e tinha outros que eram filiados ao PCdoB. A turma do PCdoB apoiou Mauro Verquema e o Dídimo me apoiou. E eu era o vice do Dídimo. De repente, o Dídimo resolveu, falou, não, minha candidatura é uma candidatura técnica, Tilden. Agora você assume essa candidatura. Eu tinha só 7 anos de profissão. E eu não era do principal jornal de Minas, que era o Estado de Minas. Mas eu ia muito ao Estado de Minas, eu conhecia. E outra coisa, eu me tornei companheiro e amigo dos grupos de jornalistas. Jornalista não é dividido por classe, ideologicamente.
Jornalistas são os grupos, você sabe disso, né? Então, eu acabei recebendo a simpatia, tanto dos jornalistas de esquerda como de direita. O PT estava comigo, todo mundo sabia, mas eu não misturava o sindicato com a questão política, sabe? E isso é que foi o segredo de ganhar a eleição. Passei umas férias em São Paulo e fui lá no ABC conhecer, em 1979, os núcleos que surgiam. E voltei muito impressionado. Aí cheguei aqui e reunimos o Jornal dos Bairros, 80 pessoas, e eu falei, olha, eu já era do MDB, que eu participei de 3 partidos legais, MDB, PT e hoje PSB. Então, está surgindo um partido que agora estão querendo criar uma coisa, aquilo que os outros sempre quiseram fazer para os trabalhadores, agora os próprios trabalhadores querem fazer. Aí eu cheguei e falei isso, sabe? Aí, pessoal, uns gostaram, assim, outros falaram, mas não pode fazer, a gente não pode dividir a oposição, tem que ficar todo mundo no guarda-chuva do MDB e tal, né? Aí eu falei, não, então vamos fazer votação. Fizeram a votação, 60% do grupo optou por entrar no PT. Aí o resto acabou entrando também. Então, para mim, a primeira experiência do PT foi essa. Foi de trazer a mensagem do PT. Aí eu entrei junto com Jorge Narras, com Sandra, com Somilton, Inácio Hernandes, né? Saímos e fomos aí pelo Paulo Delgado, fomos para o interior, criando o partido, né? Foi assim que surgiu. Eu nunca fui assim, da cúpula lá de estar em São Paulo, influenciando na criação, não. Mas depois acabei indo para o Diretório Nacional, né? E participando das coisas. E, sobretudo, uma ligação muito forte com Lula, né? Lula é um líder assim, muito admirável. Ele vinha a Contagem, ele não ia para o hotel, nada não, ele ficava lá com a gente, lá. Os filhos de Lula brincavam com os nossos filhos lá, né? Então, o PT para mim nasceu dessa vivência. E aí eu faço a minha ligação com o Frei Beto e com o Leonardo Boff. Foram os dois que mais, também com outros, sabe? Gilberto Carvalho. E eu comecei a ver algo de original. O que é o PT? O PT é um grande rio com 3 afluentes. Primeiro, o sindicalismo combativo, mas também que sabia se unir com os pelegos. O sindicalismo combativo não abandonava, era um movimento unitário. O movimento sindical era muito unitário. As correntes, as centrais, né? Então, primeiro isso, o sindicalismo combativo. Segundo, os cristãos que tinham despertado para o social a partir do Concílio Vaticano II, que vinham também da Ação Católica, antes do Concílio Vaticano II, a Ação Católica e da AP. Depois, as SEBs, são as comunidades eclesiais de base, que nascem sob a inspiração do concílio, e como uma reflexão teórica da questão da identidade de Jesus com os pobres, da questão da evangelização dos pobres e do surgimento das SEBs, surge a teoria da libertação. A terceira foram os intelectuais de esquerda, ou da cultura, ou da universidade, que sempre foram contrários ao stalinismo, foram críticos ao stalinismo, à União Soviética, ao partidão. Então, eu me sinto orgulhoso de ter participado das 3 correntes, dos 3 afluentes que formaram o PT. Eu era chamado de igrejeiro, naturalmente, eu era sacerdote, né? Não sou. Por isso que eu acho difícil refundar o PT. Eu acho que o PT pode ser um partido muito legal, volta a ter um protagonismo na política brasileira, mas não será nunca daquele jeito que foi antes. Será de outra maneira. Inclusive corrigindo seus erros. Uma autocrítica na questão ética e mesmo na questão política. Acho que teria que haver uma revisão profunda aí. Mas eu acho que nunca voltará a ser essa simbiose dessas 3 forças. E essas 3 forças que fizeram a grandeza do PT e o acerto histórico nosso. Que só acabou quando nós passamos por cima de nossas convicções para chegar ao governo. Isso acabou com a Carta aos Brasileiros,
acabou com a flexibilização da imagem de Lula, de um sindicalista raivoso, para Lulinha, paz e amor. E o partido, através de Zé Dirceu, foi encarregado de flexibilizar para poder chegar ao governo. Somou a tudo isso a colocação de Zé Alencar como vice do Lula. Sem isso não chegaria. Chegamos ao governo, era um objetivo importante, eu também gostei disso. Eu acabei sendo deputado nesse impulso, mas eu acho que a originalidade do PT foi por água abaixo. Primeiro me marcou muito como que é difícil, sabe, a democracia representativa, sabe? Acho que é um valor da política, foi um avanço, o Estado, como nós construímos, os três poderes, o entrosamento dos três poderes, né? A sintonia entre eles. É um negócio muito bonito no papel, mas na hora que você olha a concretização, nós vimos agora nas eleições, nos últimos, não é só essa não, nas várias eleições passadas, a rejeição da população pelos candidatos, pelos políticos, pelos partidos políticos e mesmo pelos candidatos. O tanto de voto que é nulo, que é branco, ou então abstenção. Isso aí é uma questão grave, a questão da democracia representativa. Inclusive eu penso que o mundo tem que caminhar, o Brasil tem que caminhar para formas democráticas diferentes, de exercício da democracia. Talvez caminhar mais para uma democracia direta. Eu agora em Contagem tenho acompanhado os conselhos, eu acho que seria uma coisa muito, os conselhos municipais, conselho de idosos, conselho de criança, de adolescente, de deficiente físico, conselho de educação, conselho de saúde e tal. Eu acho que a gente deveria encontrar uma maneira desses conselhos serem mais efetivos. Eles são uns consultivos, outros deliberativos, mas teria que encontrar uma maneira, porque os conselhos, eles são a instituição dos setores mais pobres da população, dos setores mais necessitados da população. Então as políticas públicas, elas deveriam nascer não só do prefeito e dos vereadores, mas nascer do trabalho dos conselhos. Lula me procurou na eleição de 2002, a mim e ao Nimário, e pediu que ele não fosse candidato a deputado federal, nem eu nem ele. Nós dois éramos já deputados de 3 mandatos, né? O Nimário até mais, porque ele tinha sido deputado estadual. Os petistas de Minas Gerais resolveram, vão lançar. Mas era lançar para poder ajudar a eleição do Lula. Minas Gerais, um estado importante, o segundo estado de mais eleitores e tal. E aí eu saí para o Senado. Só que na hora que eu saí para o Senado, o Lula me pediu para fazer uma dobradinha branca com Hélio Costa. Porque o Hélio Costa não queria votar no MDB, queria votar no Lula, esperto, né? Mas falou com o Lula, falou: Lula, mas tem que botar o Tilden junto comigo, nós dois juntos. Aí o Lula me pediu isso, eu também não tinha, eu achava que ia ter pouquinho voto e tal, eu não sabia que eu ia disputar com ele. Foi a campanha mais bonita que nós já fizemos, sabe? E fizemos a campanha com coração e tal, tal. Quando foi no último mês, a gente começou a subir na pesquisa. No caso de governador, nunca tinha chegado a 19%. Nilmar chegou a 30% da votação. E só não foi para o segundo turno com Aécio, porque nós achávamos que nós estávamos ajudando o Newton a fazer o segundo turno com Aécio. Só que Newton deve ter feito algum acordo aí com Aécio e não trabalhou, porque Newton também não ajudou a crescer a votação do Nilmário.
Aí o que aconteceu? O Aécio ganhou no primeiro turno, mas seja como for, Nilmar teve 30% dos votos. Antes, com o Virgílio, com o Patuso, nós não passava de 19%. E no meu caso, para o Senado do PT nunca tinha atingido 1 milhão de votos. E de repente abre as urnas 3.300.000. E o Hélio teve 3.400.000, né? Então, a votação foi muito boa. Aí, eu falei com o Lula um mês antes, falei, ô Lula, está crescendo muito. Eu estou achando que eu vou ser seu senador, viu? Lá em Varginha, eu falei com ele. Ele falou, uai, vai ser muito bom, né, mineirinho? Muito bom, aquele jeitão dele. Agora eu falei, e se eu não for, se eu não ganhar, o que você vai fazer comigo? Você vai me mandar para Pantanal, para Amazônia? Ele falou, não, vou mandar você para Palestina, você já morou lá? Nós vamos criar a embaixada da Palestina na Palestina. Eu falei, ô Lula, só se você me der uma metralhadora, porque lá é bala para lá, bala para cá. Ele falou, não, embaixador é mensageiro da paz. Embaixador não viaja com metralhadora, não. Aí ele falou, você é metida socialista, eu vou te mandar para Cuba. E ele tomou posse, né? Aí ele mandou um recado para o Fidel. Quem levou foi o Marco Aurélio Garcia. Foi convidar Fidel para vir para a posse, né? Aí o Marco Aurélio falou com o Fidel, falou, Fidel, tem um recado, primeiro, além do você ir, a gente fica muito satisfeito de você ir na posse, mas tem um recado do Lula para você. O Lula mandou te avisar que ele quer mandar como embaixador para cá um velho companheiro da luta sindical. Ele foi bem votado para o Senado, mas não deu. Aí o Marco Aurélio falou, mas tem 3 problemas. Primeiro, ele não é embaixador de carreira. Segundo, ele não é um especialista em relações internacionais, de economia e tal. E terceiro, ele é sacerdote. Um estado ateu, né, cubano? Aí o zóio, Fidel tem o zóio muito pequenininho, sabe? Igual o Zé Disseu. O zóio miúdo. Aí ele olhou para ele e falou assim, pero tiene firmeza política? Aí o Marco Aurélio falou, olha, se ele tem firmeza política eu não sei, mas sei que na juventude ele caminhou com Marighella. Quando o Fidel ouviu essa palavra, né, ele falou, fala com o Lula para mandar o rapaz, porque a diplomacia ele aprende aqui em Cuba. Descobri uma nova dimensão da vida. Foi ótimo não ter ido para o Senado, sabe? Foi ótimo ter perdido o Senado. Porque eu sempre achava que política e diplomacia fosse a mesma coisa, mas não é. A política, ela trabalha em função do poder. Então ela divide para ter poder. O político sabe a arte de dividir para ficar com o poder. Ao contrário, a diplomacia, ela aproxima as pessoas e as nações, né? Tanto é que quando eu me tornei embaixador, eu fui descobrindo que aquela chama do cristianismo que eu carrego dentro de mim, ela se identificava mais na missão de diplomata do que de político. Foi um tempo muito, muito bom, sobretudo poder contribuir para o Brasil nas relações com um país como Cuba, né? Eu exigi do Itamaraty um bom, ministro conselheiro, para garantir todo o encaminhamento burocrático da embaixada. E também me ajudar nas decisões políticas, diplomáticas, né? E me deu o Miguel Torres, que era um cara bacana. E eu tinha também um conjunto de diplomatas muito bons e de oficiais da chancelaria, excelentes, sabe? Então eu contava muito com eles, né? E havia cara que passou por 30 anos de diplomacia, que era muito bom. Então isso me ajudou muito. Eu pude colaborar muito no aumento do intercâmbio, sabe? Uma das coisas muito boas em Cuba, eu consegui segurar a Petrobras lá o máximo possível. Havia sempre um risco da Petrobras vir embora, sabe? E Cuba era doida para aprender com a Petrobras a buscar o petróleo no fundo do mar, né? Que os brasileiros a Petrobras é especialista nisso, né? Mas era muito difícil, lá naquela região do Caribe, trabalhar no fundo do mar.
Então eles queriam, os brasileiros, era para renovar o maquinário soviético que eles já tinham e tal. O certo é que eu consegui segurar, né? E foi nesse tempo que eu tive relacionamento com a Petrobras forte. Como presidente da Petrobras estava o Dutra, que morreu. Foi presidente nacional do partido na época, né? Quando eu vim ao Brasil, sempre eu ia encontrar com o Severo, que está aí famoso hoje, e outros brasileiros da Petrobras, né? E a Petrobras é uma coisa grandiosa. Eu experimentei isso como embaixador, tendo que lutar pela permanência, pela relação do Brasil com a Petrobras, né? Nesse tempo ainda não tinha Odebrecht. Eu saí de lá em 2007 e a partir de 2008 é que começa com a presença da Odebrecht. Quando eu voltei de Cuba, já havia o mensalão. E no Natal de 2004 eu vim ao Brasil. Encontrei com Lula e com Zé Disseu e falei com eles. Falei, olha, eu acho que se vocês dois não arregaçar as mangas e batalhar, o partido vai degringolar. Aí o Lula falou, não, a gente vai levando isso aí, eu sei que tem dificuldade, o partido ficou muito parlamentar, perdeu um pouco das bases, está longe das bases e tal. Aí isso foi em janeiro, 2 de janeiro. Eu viajo para Cuba, quando chega em março, estoura Roberto Jefferson com o mensalão. E eu me lembro que na hora que eu falei isso com o Zé Disseu, primeiro eu falei com o Lula, depois falei com o Zé Disseu. O Zé Disseu falou comigo assim, falou, bota no papel essas ideias que você tem. Eu pus e ele publicou na revista Debate, que é uma revista teórica do PT. Só que 3 meses, né, janeiro, fevereiro, março, 3 meses depois da minha conversa com eles, estoura o mensalão do Roberto Jefferson. E aí eu fiquei pensando, por que o Zé Disseu ficou olhando comigo com aquele zoinho miúdo dele? É porque ele falou, esse safado aí, ele deve estar sabendo das coisas e não quer me falar. E eu não sabia de nada. Eu não sabia nada de Marco Valério, nada disso, né? Do Azeredo, não sabia nada disso. Também dos tesoureiros do PT, né? Que eu era amigo de todo mundo, inclusive. Aí quando eu volto, eu fiquei muito decepcionado de ver, né? E eu falei com o Lula, falei, ô Lula, eu estou à disposição, eu já fui secretário do meio ambiente, eu quero trabalhar no meio ambiente, ou no partido ou no governo, o que você achar melhor. E a coisa não saía. Aí Fernando Pimentel era prefeito e Aécio era governador. Aí Pimentel foi a Aécio e falou assim, ô Pimentel, ô Aécio, nós precisamos de... Nosso embaixador está aí, meio abandonado, vamos ver se a gente põe para trabalhar. Aí que veio a ideia do Djalma, da CEMIG. Aí eu fui ser um assessor especial de meio ambiente na CEMIG. E depois, fiquei 3 anos na CEMIG, depois fiquei mais 4 anos como diretor de meio ambiente da Copasa. Para mim foi uma coisa muito gratificante conhecer o funcionamento de uma grande empresa estatal, né, e tal. Eu vi os valores e os defeitos de todas as duas, né? Logo que Fernando fez esse arranjo, o PT falou ou CEMIG ou PT. Ou PT ou Aécio. Aí me desfiliaram por 60 dias. Eu fui na justiça e adquiri o direito de ser petista. Na justiça, eles tiveram que me refiliar. Depois eles fizeram uma reunião cabocla, prepararam uma reunião cabocla para me expulsar sem comissão ética e sem direito à defesa. Aí eu falei com a minha advogada, Adriana Belli, uma bela advogada, ela me defendeu as 2 vezes. Aí ela foi, estudou o caso, fez um recurso, entrou com a desembargadora. A desembargadora proibiu o partido de, naquela reunião, me expulsar. E falou, pode expulsar, mas tem que desenvolver um outro processo com direito de defesa e com comissão de ética. Aí isso aconteceu num sábado, lá no Hotel Financial, a reunião cabocla. Aí, quando foi na segunda-feira, eu falei, já que não puseram para fora, com o pé na bunda pela porta do fundo, eu vou sair pela porta da frente, cabeça em pé. Mas te digo sinceramente, que mesmo tendo saído do PT já há 12 anos, né,
as coisas boas do PT ficam na gente. As pessoas, os companheiros que a gente teve não saem da gente não, sabe? Foi uma experiência política muito forte mesmo. Eu acho que hoje eu vivo, primeiro, de um desejo de intensificar a esfera política, mas na convivência com o povo. Por isso que nós estamos criando uma ONG, não é uma ONG, é uma OS, Organização Social, em Contagem, chamada Ecopolis. Ecologia, polis é cidadania política, né? Nós queremos, através dela, além dessa assistência que eu já dou nos conselhos, nós queremos, através dessa entidade, ministrar cursos de educação popular. Porque os partidos faziam isso antes. Os partidos faziam promoção de educação popular da população. Hoje não faz mais, inclusive dos seus quadros, né? Então nós pretendemos fazer isso em Contagem. Temos o desejo também de extrapolar essa experiência para o Jequitinhonha, né? Então, de uma certa maneira, eu estou reencontrando uma maneira nova de fazer política, sem necessariamente ter um mandato. Até porque é duro caçar voto, viu? O povo não quer saber de candidato mais não, sabe? E sobretudo da gente que já foi político, né? Hoje eu pego o metrô todo dia, ônibus, na maior tranquilidade. As pessoas vêm e me fazem essa pergunta. Como é que é? Não vai voltar? Não sei o quê. Mas aí eu explico, não, eu falei, não, eu continuo morando aqui na minha Contagem de 40 anos, mais de 40 anos. E acho que a política não se faz só dentro dos parlamentos e dos governos. A política se faz na vida.